Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Alguém pela primeira vez aqui na casa? Vamos iniciar nosso estudo de hoje através da vibração de uma prece, mentalizando esse ambiente harmonizado, entrando em sintonia com as energias desse ambiente, nos preparando para mais uma semana de caminhada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje a gente vai trazer aqui uma parte do início do livro do Manuel Filomeno de Miranda, Reencontro com a Vida. Foi psicografado pelo Divaldo Franco. É um livro relativamente recente. Essa mensagem inicial do livro é de 2006. O livro foi lançado em 2015, 2016. E traz para a gente informações que a gente não gosta muito de abordar, que é a morte, para a gente entender um pouco melhor os aspectos da morte. E a proposta da gente estar aqui numa existência física, para a gente entender que não está aqui por acaso, a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para uma tarefa muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então é bom a gente relembrar, porque a gente lembra disso, mas com o corre-corre do dia a dia a gente acaba esquecendo. Então é bom sempre estar relembrando para a gente não esquecer esse aspecto da nossa vida. Então, essa mensagem inicial foi ditada pelo Manuel Filomeno de Miranda no dia 14 de julho de 2006. A todo instante a morte ceifa multidões que viajam na direção do mais além, desequipadas espiritualmente para o grande encontro com a consciência. Ou seja, ele está dizendo que grandes multidões morrem diariamente e não estão preparadas para chegar do outro lado. Aliás, a maioria delas nem acha que vai encontrar algo do outro lado, né? Porque muito do que se diz que vai se encontrar do outro lado, a nossa razão rejeita. A gente aceita, porque é falado muito, mas a razão não acha que isso seja possível ser dessa forma. Então a gente já parte meio duvidoso. Partem dos pequenos burgos como das grandes megalópolis, após enfermidades degenerativas dolorosas ou repentinamente por intermédio de acidentes ou fenômenos sísmicos, vitimadas pela violência urbana ou generalizada em guerras, revoluções, atos de terrorismo, suicídios vergonhosos e epidemias. A morte a nada e a ninguém poupa, desde que se trate de ser senciente, trabalhando para a renovação do orbe e da sua humanidade, num mecanismo que parece aleatório, mas obedecendo a leis soberanas ligadas ao progresso e às transformações que se devem operar sem solução de continuidade. Então a morte não é errada. Cada morte que acontece com cada pessoa nesse mundo não está fora do lugar. Aconteceu por uma série de motivos e a pessoa não estava no lugar errado na hora errada, não. Tudo tem uma explicação. O seu gume ceifa a vida na câmara uterina, na senitude humana, ou seja, até mesmo dentro da barriga ou já no final dos dias aqui na Terra, na infância também, ou na idade adulta, na juventude risonha, ou na quadra hibernal, quando está mais para a terceira idade, muitas vezes conduzindo sadios e deixando enfermos,
preferindo ricos e poderosos em detrimento de pobres e escravos, em aparente paradoxo, sem interrupção. Então, aparentemente, não tem uma ordem nisso, mas tem. Cada vida que cessa aqui no plano terreno tem um porquê de ser naquela hora, naquele momento. Detestada por uns que a desconhecem, que estão muito ligados ao corpo, né? A nossa consciência tem a percepção da consciência ligada sempre ao corpo, desde que se conhece por gente. Então é muito forte essa ligação. A gente tem a impressão que é o corpo, mas não é. Mas essa impressão é muito forte. Então isso nos causa um pavor da morte, porque dá a impressão que é o nosso aniquilamento. Detestada por uns e anelada por outros que querem fugir dessa existência, realiza o seu mister, gerando sofrimentos e deixando um rastro de amargura depois que passa, ou atendendo aos apelos desesperados daqueles que se entregam às alucinações, sempre incorruptível no incessante operário. Menosprezada por muitos indivíduos, tanto quanto bem recebida pelos mártires, missionários e santos, é infatigável no ministério difícil que lhe foi concedido pela vida, mas, graças à sua função, liberta escravos de pesados grilhões, padecentes de terríveis constrições de dor e desalento, de expiações que parecem não ter fim, tornando-se benfeitora de incontáveis aflições terrestres. Muitas vezes anuncia sua próxima visita, facultando que o viajor prepare-se para a inevitável jornada. Aparece também inesperadamente e sem maior consideração, desde que é de todo sabido que a condição única para morrer é viver na organização biológica, ou seja, para morrer basta estar vivo. E a morte é muito eficiente. A gente não precisa estar se preparando para ela. O problema é o que acontece depois da morte. Aí a gente precisa se preparar. Ninguém, portanto, que se possa surpreender com a sua presença e arrebatamento, porque todos, quando nascem, já estão condenados ao seu encontro, devendo estar preparados para o momento que chegará. Nunca se entibia ou receia executar a tarefa que lhe foi confiada, comportando-se serenamente e despida de atavios e ilusões. Aliás, é a grande mensageira da realidade que vence as fantasias e as quimeras, convidando às reflexões profundas do pensamento e do sentimento. Morrer, no entanto, não significa extinguir-se, senão transferir-se de uma situação vibratória para outra mais pujante e grandiosa. Morte é vida em toda a sua plenitude. Veja que parece que isso é contraditório, né? Morte é vida em toda a sua plenitude. É quando você sai dessa existência e se depara com o resultado do que você fez, você consegue comparar com o que você se propôs também a fazer nessa existência. Os aparatos com que a ilusão vestiu o imaginário das pessoas dão-lhe um significado e apresentação irreais, que devem ser desmistificados, tornando-se um fenômeno natural em torno da organização biológica de todos os seres. Então, quando a gente conseguir se ver como espírito além desse corpo, vai ficar mais fácil a gente lidar com a ideia da morte do corpo. Em injustificáveis mecanismos de fuga em torno da imortalidade, os cultos religiosos criaram toda uma complexa ritualística, organizando espetáculos injustificáveis para encobrir o fenômeno mediante comportamentos sociais extravagantes uns e fúnebres outros, mantendo os equívocos em torno da sobrevivência do espírito. Em face de tais condutas, os membros dessas multidões avançam pelas sombras do além-túmulo sem encontrarem um amanhecer de esperanças, perdendo-se em conflitos prolongados ou não, de acordo com a lucidez mental e a conduta moral que os caracterizaram enquanto no trânsito pelo corpo físico.
Está dizendo que a gente trata, quando acontece a morte, a atividade social em torno disso é fazer de conta que isso não é algo que a gente deva olhar para isso e pensar sobre isso, né? Simplesmente é uma ritualística para que você esqueça logo daquilo, como se aquilo não fosse acontecer com você daqui a pouco. Então a gente não olha para a morte, não entende o que ela representa na caminhada espiritual. E a morte é a grande desveladora dos conteúdos morais da criatura humana. Ou seja, depois da morte as máscaras caem. A gente não consegue esconder mais de ninguém o que a gente é. Então o corpo espiritual reflete perfeitamente o que a gente foi aqui. Enquanto se movimenta no castelo celular, aqui no corpo, o espírito consegue esquecer compromissos e deveres, mascarar-se com personificações ilusórias e mentirosas, ludibriando os outros e a si mesmo, até o momento em que os fatores degenerativos tomam-lhe o corpo, ou os insucessos inesperados convidam à reflexão, de certo modo, preparando para o retorno ao grande lar. Então, todo mundo vai se deparar com ela, em algum momento ou em outro. Então, é bom que quando ela chegar, a gente esteja preparado. Ninguém se detenha na defensiva enganosa em torno da realidade da vida após o túmulo, porquanto todos a enfrentarão sem qualquer disfarce. Acreditando ou não, a gente vai se deparar com a vida após a morte do corpo. E o problema é que quando a gente não entende isso, existe uma perturbação. Você desencarna e nem sabe que morreu. Isso eu acho que ele vai falar mais adiante um pouquinho. Cada morte, por isso mesmo, é conforme cada existência. Então a gente morre conforme a gente viveu. Nenhum privilégio a benefício de uns em detrimento de outros. Então não tem regalias para uns ou para outros. Você vai morrer conforme você viveu. Posso ter ajudado milhares de pessoas aqui, mas se eu não me melhorei intimamente, se eu não fiz a reforma íntima, eles vão estar lá me recepcionando, mas eu vou desencarnar conforme eu vivi, com as mesmas dificuldades que eu tentei esconder aqui. E quando desencarna, isso fica muito mais intenso. Tanto é que São Paulo, lá naquela Epístola aos Coríntios, fala, né? Mesmo se eu doasse todos os meus bens e vendesse e desse dinheiro aos pobres, né? Sem amor, eu nada seria, né? O que é amor? É benevolência, indulgência e perdão. Essa é a base, que é a base do Espiritismo, né? Fora da caridade na salvação. São Paulo comparou o amor com caridade. Aliás, em algumas traduções até aparece caridade ao invés de amor, né? Morre-se como se vive, despertando-se depois com os recursos próprios que foram armazenados. Por isso mesmo, nem sempre morrer biologicamente é desencarnar. Ele está dizendo que nem todo mundo que morre desencarna. As pessoas ficam ligadas, mesmo que o corpo físico não existe mais, que ele já se desintegrou, a pessoa não desencarnou ainda. E é o que aconteceu na maioria das nossas vidas passadas até hoje. E essas vidas que a gente teve até agora, por esse desconhecimento, pela religião que a gente tinha, que não fazia com que a gente tivesse preparado frente à morte, fez com que a gente morreu, mas não desencarnou. E essas vidas mal resolvidas estão no nosso inconsciente, esperando saber que aquela vida se encerrou. Então, uma pessoa escrava lá no passado, essa consciência, essa vida passada ainda está presa nesse sofrimento da escravidão, apesar de isso já ter passado, de não haver mais escravidão hoje, pelo menos não naquele sistema, né? Então, a maioria do nosso inconsciente que nos perturba hoje
ainda não desencarnou. E nosso trabalho é fazer com que vejam, né, com que ressignifiquem toda aquela experiência, entendendo que aquele corpo já morreu, que foram vítimas porque na vida anterior foram algozes, que não tem mais motivo de ficar querendo a vingança de alguém, né? Então entendem que tudo o que aconteceu não foi errado e que pode agora se levantar e tentar de uma outra forma. De igual maneira, como a encarnação e a reencarnação constituem processos demorados de fixação do espírito no envoltório orgânico, a desencarnação impõe muitos fatores para a liberação desses equipamentos, especialmente de acordo com o uso que lhes foi dado durante o tempo de utilização. Então, ele está dizendo que uma encarnação, aqui ele até separa, interessante, né? Encarnação e reencarnação, quer dizer que existem os dois, né? Então, você se ligar ao novo corpo é muito complexo. Cada célula do corpo físico está ligada a uma espécie de célula no corpo espiritual. Então, imagina o emaranhado que é dessa ligação energética, o controle da mente sobre o cérebro, do cérebro sobre todo o organismo biológico, né? Então, é algo muito complexo. E a desencarnação, todo esse processo complexo de encarnar, precisa ser desfeito na desencarnação. Por isso, uma desencarnação por acidente é muito traumática para o espírito, porque não é um processo gradual. Numa enfermidade, você tem um tempo de se preparando para isso. Num acidente rápido, né, que você desencarna no acidente, é como se você fosse arrancado do corpo físico, né? Uma analogia que usa é o pêssego. Todo mundo acho que conhece pêssego, né? O pêssego madurinho, quando você corta ele ao meio, a semente praticamente está solta ali, né? Agora, um pêssego verde, se você tenta arrancar a semente ali, é difícil, ela está muito grudada na fruta ainda. E uma desencarnação prematura é isso, é você arrancar essa semente ali ainda num pêssego verde. É muito traumático. É de bom ouvir, portanto, que todos, homens e mulheres, tenham em mente a presença da morte na sucessão dos dias como ocorrência natural. Não que a gente vai ficar pensando todo dia que vai morrer, mas viver sabendo que um dia vai acabar. E num dia a gente acerta, né? Então, o que eu gostaria de fazer antes de morrer, né? Pedir perdão para alguém, perdoar alguém, dar um abraço em alguém, dizer eu te amo para alguém. Então, que a gente faça antes, né? Porque a gente não sabe o dia nem a hora, né? Um dia vai São Pedro lá vai puxar a senha e vai ser a nossa, né? E a gente estava despreparado. Então, que a gente faça isso antes. Porque a morte já é traumatizante. Se ainda tiver esse fator de algo que a gente não fez aqui, ou de também alguém que ficou aqui também e ficou muito ligado emocionalmente a algo que não foi feito, né, para a gente se reharmonizar, também prejudica o espírito do outro lado. Então, aqui nesse trecho inicial, ele falou dessa questão da morte. E esse livro fala de experiências de espíritos que foram atendidos nos grupos mediúnicos em que o Divaldo participava. E aí ele explica um pouco desses espíritos que foram atendidos nos capítulos deste livro, né? Alguns daqueles espíritos que apresentaram narração em torno da ocorrência do após-morte já se encontram reencarnados, uns e outros estão em processo de reencarnação, retornando ao proscênio terrestre em que se equivocaram, para que o amor luarize suas angústias e o trabalho dignifique suas horas no futuro. Então, todos os que estão contidos nos relatos desse livro, alguns já reencarnaram e os que não reencarnaram estão se preparando. Ou seja, mesmo que a gente não conseguiu cumprir a proposta dessa existência, a gente vai ter uma nova chance. Então não precisa ter medo da morte, a gente vai
ter uma nova oportunidade. É como numa escola. Na escola a gente não é condenado quando você não consegue cumprir ou acertar uma prova, né? Tirar a nota mínima numa prova. Você só vai ter que repeti-la. Só que a prova aqui, para se repetir, é um pouquinho mais complicada do que uma prova na escola, né? A misericórdia divina jamais nega ao infrator a bênção do recomeço, da reparação, a todos concedendo os mesmos recursos iluminativos e libertadores. Então, mais uma vez, não tem regalia para uns em detrimento de outros. Todo mundo tem as mesmas chances. Só que as nossas escolhas fazem com que as experiências aqui sejam diferentes. Não quer dizer que uma pessoa que a gente vê passando por dificuldade é menos evoluída que a gente. Talvez ela já fez escolhas que a gente nem chegou a fazer ainda, né? Talvez lá na frente a gente vai passar por essa mesma experiência. Por isso, o não julgar de Jesus, né? Que está incluído, inclusive, na caridade, no conceito de caridade. Cada espírito, porém, é convidado a realizar a sua autoconsciência, a liberar-se da culpa, a ascender mediante esforço pessoal que é intransferível e inadiável. Intransferível, eu não posso ter o aprendizado do meu filho. Só esse conhecimento aqui já nos ajuda a cortar o cordão umbilical com os filhos, né? Entender que nós não criamos eles. Nós apenas fornecemos um corpo para eles terem uma experiência. São espíritos, e muitas vezes mais antigos que a gente ainda, que a gente está fornecendo uma oportunidade de uma experiência aqui na Terra. Então, ninguém pode aprender por ninguém. Se fosse assim, Deus não teria criado o mundo do jeito que é. Então, Ele já teria criado todo mundo já com autoconsciência. Mas não, Ele criou todo mundo simples e ignorante, para que cada um possa ter essa jornada e conquistar sua autoconsciência. Então é assim mesmo, é para cada um. Ah, mas se o meu filho fizer isso, ele vai sofrer lá na frente. Mas se eu impedi-lo de ter essa experiência, ele vai sofrer em outro momento que eu não estiver aqui para ajudá-lo. Lógico, a gente vai dar o nosso exemplo. No período inicial, ali até os 7 anos, é um pouquinho mais intensiva a nossa interferência na educação deles, porque é nesse período que a gente está preparando para que eles acessem os arquivos de memórias passadas para iniciar o seu aprendizado. Então, o pai tem uma função muito importante. Eu sempre gosto de falar aqui que para ser pai a gente deveria ter uma habilitação, como para dirigir. Porque é muito mais, a gente causa muito mais estrago na vida de uma pessoa por uma educação não bem direcionada do que às vezes com um acidente automobilístico. A gente precisaria se preparar muito melhor. Tem relatos da espiritualidade que em outros planetas os pais fazem um curso preparatório antes de ter um filho. Eles recebem lá a carta que traz ali um resumo da caminhada espiritual daquele ser que está vindo ali para encarnar. Então eles já sabem de antemão quais vão ser as dificuldades, quais aspectos que eles já têm desenvolvidos. Então lá os pais se preparam para receber aquele determinado espírito. E aqui a gente dá essa orientação. Está pensando em ter um filho? Abre um entendimento, vê quem está aí na frente da fila. Vê se tem alguma dificuldade com esse espírito. Geralmente tem, né? Porque quem devolve a vida é porque lá no passado tirou a vida dessa pessoa. Não que a gente deva ficar pensando que matou o filho, não. É que a gente, eu e o meu filho, já fizemos de tudo. A gente está em final de curso aqui na Terra. Então, tudo que a gente leu da história até hoje, até os tempos de hoje, a gente já fez de tudo, com raras exceções. Então, tirar a vida de alguém faz parte de um processo primitivo lá, onde a gente ainda estava muito ligado ao egoísmo, à posse, à vingança, porque não entendia o porquê que aquela pessoa conseguiu nos prejudicar. Então, a gente já fez de tudo para os nossos filhos, eles também já fizeram para a gente. E a gente está agora na oportunidade de se reharmonizar, de se perdoar.
E quando a gente tenta ter esse aprendizado pelos filhos, a gente atrasa a caminhada deles. A gente está impedindo eles de ter uma experiência agora, que ia ficar gravada para que eles não repetissem, não caíssem mais nesse erro, e vão ter lá na frente. No atendimento, algumas semanas atrás, uma mulher veio, os negócios não estavam indo bem, e era ela que acabava comandando os negócios da família, porque o marido não tinha muito interesse, não tinha muita iniciativa, o filho também não. Aí foi aberto o atendimento. Na vida anterior, ela era o marido que impedia a mulher de estudar. A mulher não precisa estudar, a mulher não tem direito a ter comando, a poder participar das decisões. E agora inverteu. E aquela pessoa que lá no passado ela impediu de se desenvolver, está como o marido e não tem iniciativa. Então ela não pode reclamar que o marido está assim. É ela que fez com que ele estivesse agora dessa forma. Então a gente não pode reclamar de nada. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente teve participação. E ela tomou um choque quando ela percebeu, ela se tocou que ela estava sendo a causadora deles, do marido e do filho, estarem assim agora. Um choque no bom sentido, né, de que agora ela vai mudar um pouco a forma de entender, né, esse mecanismo evolutivo no qual a gente está inserido. Todos alcançam os patamares da evolução através da tenacidade e da luta. Para ninguém vem de graça ou fácil. Nada obstante o auxílio superior que nunca falta, especialmente aquele que se empenha pela autoconquista. É o ajuda-te que o céu te ajudará. Então, quando a gente quer mudar, a gente vai ter o amparo. Aliás, quando a gente quer fazer qualquer coisa, a gente tem amparo. Né? Se a gente quer fazer coisa ruim, tem amparo da espiritualidade inferior. Quando a gente quer fazer coisa boa, tem o amparo da espiritualidade superior. Então, são as nossas intenções que definem o que a gente está trazendo de acompanhantes espirituais, né, no nosso ambiente espiritual. Dizia-se, né, diz-me com quem andas que te direi quem és. Né? Na parte espiritual é o contrário, diz-me o que pensas e te direi com quem andas, né? Quem está ao teu redor. Desse modo, ninguém avança sós ou se encontra desamparado, mesmo que as circunstâncias aparentemente demonstram ao contrário. Então, ninguém está desamparado. Ninguém pode dizer que Deus esqueceu dele. Tem uma história para estar nessa situação, um motivo. E o nosso objetivo do autoconhecimento é descobrir qual é esse motivo e evitar dar continuidade a ele. Porque só vai ser resolvida uma questão quando a gente decidir mudar uma atitude que causou o sofrimento. Então, o sofrimento que a gente está passando hoje não é um castigo, porque a gente fez algo errado no passado. É um chamado de atenção para a gente resolver esse aspecto, para que dali para frente a gente não precise mais passar por aquilo. O amor de Deus está sempre presente em todo o universo e carinhosamente, como Pai amantíssimo, sempre se encontra envolvendo-nos a todos nós, sem exceção, mas também sem partidarismo. Não tem exceções aqui, a cada um segundo o seu empenho. A vinda de Jesus à Terra não teve outra senão a finalidade de viver o amor e ensinar-nos a experienciá-lo como forma única de libertação das más tendências, das heranças grosseiras do processo evolutivo, próprias dos diferentes períodos ora ultrapassados. Então, não que Jesus seja o único aqui, mas ele nos trouxe a finalidade de viver o amor e experienciá-lo. Então, é a vivência do amor e experienciar esse amor é a única forma de libertação. E o que é amor? Boa vontade, indulgência e perdão. Esses três aspectos vivenciados continuamente vão fazer com que a gente comece a ter uma leve
um leve entendimento do que realmente é o amor. Diria depois de muitas vidas ainda exercitando isso. Porque se Deus é amor, e Deus a gente nem faz ideia do que realmente é, né? Algo que seja mais concebível através desse mecanismo cerebral que a gente tem aqui, porque a porção da mente que a gente tem inconsciente é muito embotada, muito inferior à mente espiritual. Então, para a gente ter um entendimento do que é Deus, a gente ainda está muito longe disso. Mas a gente sabe a direção, e Jesus nos indicou essa direção. Seja bom para com todos, não só para com aqueles que você gosta, ou para com aqueles que você concorda, principalmente para com aqueles que discordam de você, para com os que você acha que são diferentes. E ser diferente não é errado, é só uma forma diferente de ter um aprendizado aqui na Terra. Ser indulgente, não julgar. Muitas vezes o que a gente julga no outro, a gente nem está preparado ainda para estar enfrentando. E perdoar. Esse é o caminho, esse é o rumo. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, são essas instruções que ele deu. Não que era ele como pessoa, mas o exemplo que ele deixou aqui. Agindo mais do que falando, a sua é a incomparável de Jesus, né? A incomparável mensagem do exemplo de que ninguém se pode excusar porque ele desceu das estrelas para conviver conosco no charco das paixões, sem se contaminar por elas, erguendo-nos e compreendendo-nos com inefável compaixão. É o nosso modelo e guia que nunca poderemos olvidar, por constituir segurança e meio para que alcancemos as cumeadas da libertação. E o exemplo máximo que ele deu, né, foi lá no alto da cruz, crucificado, morrendo, olhar para a gente e ainda fazer uma oração, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas por que ele conseguiu falar isso? Porque ele também já passou, ele também esteve no outro lado ali, há muito, muito tempo. Não milhares, milhões de anos, mas já esteve lá também, por isso ele conseguiu compreender. Ele passou por essa mesma caminhada evolutiva. E aí a gente tem um pouquinho de esperança que a gente também, daqui milhares ou milhões de anos, a gente também possa estar um pouquinho mais perto dele. Que temos uma caminhada evolutiva imensa ainda pela frente. Né? Mas vale a pena, agora a gente sabe que vale a pena. E que a gente é imortal. Então vamos tentar. Se tem muitas vidas ainda pela frente, que elas sejam melhores. Se apontaram um caminho para a gente, vamos tentar ver se dá certo. Se lá na frente não deu, tudo bem, a gente tenta de outra forma. Mas até agora a gente não tentou. A gente vem escutando há 2000 anos de amar ao próximo como a si mesmo, de amar os inimigos, e não entendeu direito. Achou bonito, mas dá a impressão que isso é para daqui a algum tempo, para uma sociedade utópica. Não, é para hoje, ou para ontem, como se diz. Né? A gente já está atrasado em começar a botar em prática esse aprendizado. E não foi só aprendizado, ele deu exemplo na hora de começar a botar isso em prática. Peguei pesado hoje, né? Algum comentário, alguma dúvida? Mas é interessante a gente sempre repensar isso aqui, para que a gente tenha força todo dia de mudar, porque é difícil a mudança. A gente sabe que deve mudar, mas quando a gente vê, a gente já fez. Então existe uma inércia psíquica que faz com que a gente continue fazendo as mesmas coisas. Então a gente tem que ter uma força para conseguir dominar esse impulso que vem do inconsciente. E para a gente conseguir dominar, a gente tem que estar atento, consciente de que ele pode vir à tona. Porque se você está despreparado, ele te pega de surpresa. E aí quando você vê, já foi. E aí a gente fica se culpando depois. Nossa, como que eu pude fazer isso? E a gente entende assim que o outro também funciona da mesma forma. E a gente consegue perdoar o outro quando ele comete um deslize. Diga. Queria só fazer 2 comentários.
primeiro, quando complementando, né, a questão dos filhos, a gente tem que entender que muitas vezes os nossos filhos vêm para nos tornar melhores, mas o nosso egoísmo, né, às vezes não aceita isso, a gente não aceita essa questão que o filho pode nos ensinar. A gente tem que entender que aquele espírito que vem na família, ele tem um motivo de vir, ensinar, mas também receber os ensinamentos. E um segundo comentário é com a questão das escolhas. Né? Quando a gente faz a escolha, a gente fala assim, mas o cara está fazendo errado porque está deixando de se levar para o espírito. A gente tem que entender que o espírito que está ali nos colocando, de repente, ideias de a gente seguir o caminho errado, toda a responsabilidade de seguir o caminho errado é minha. Cabe a mim. Eu tenho o livre-arbítrio de seguir ou não. Ou seja, eu segui o caminho do bem ou segui o caminho do mal. Se eu sigo o caminho do mal, eu vou ter ali sim espíritos que, daquela laia, qual eu vou me relacionar com eles. Se eu seguir o caminho do bem, é a mesma forma. Então é sempre, esse livre-arbítrio sempre existe no sentido de que permitir que a gente faça a escolha. A gente não pode colocar, eu fiz coisa errada porque o espírito me fez isso. Senão a gente está trabalhando de muleta. Então acho que é só dos complementos que eu entendo que deveria ser colocado assim. Muito bem colocado. Da primeira questão dos filhos, né, a gente vê em alguns casos de síndrome de Down que o espírito não precisava passar por aquela condição de deficiência genética. Ele vem dessa forma para chocar ou para chamar a atenção dos pais para que eles deem mais valor à família do que ao material. Então vem para ficar ali como se fosse uma cola, né, para que os pais fiquem unidos em família em torno dele durante um bom tempo, né, para que mude esse aspecto familiar. E a questão do livre-arbítrio, a gente até tem aqui uma gravura aqui que pode também facilitar esse entendimento. Porque nos atendimentos que a gente faz agora, 90%, de 80% a 90% do que aparece de influência na nossa vida não é mais de espíritos, é de vidas passadas nossas, que estão no nosso inconsciente, estão ali vivas. Então esse livre-arbítrio não é tão livre assim. Não é você chegar num cruzamento e decidir, ou eu vou para lá ou vou para cá, eu vou fazer o bem ou vou fazer o mal. Não. Se eu já vi muitas vidas tendo um vício, por exemplo, é muito difícil eu conseguir tomar o caminho do bem de largar o vício. Isso é muito forte. E essa compreensão faz com que a gente consiga ajudar mais as pessoas que estão nessa dificuldade. Então, a maioria das influências que a gente tem hoje em dia, isso dito pela observação que a gente fez dos atendimentos espirituais aqui na casa, e também de relatos de outros grupos de atendimento, é que de 80% a 90% das influências nossas que faz com que a gente queira ir para um lado ou para o outro, vem de nós mesmos, do nosso inconsciente. Então a gente nem pode culpar mais espírito, mesmo que teve ali ou tomou a atitude errada. A gente está apenas mantendo uma atitude que a gente veio tendo durante várias existências. Vamos dar o exemplo aqui da realeza, por exemplo, da nobreza. Lá no passado, a gente não precisava conquistar ninguém, fazer amigos, né? Porque todo mundo vinha e bajulava a gente. Todo mundo estendia um tapete por onde a gente passava. E isso vem muito forte na gente. Hoje, quando alguém não faz isso para a gente se sente ofendidíssimo, né? Não, como aquela pessoa pode fazer isso comigo? Quem ela acha que é? Como ela pode passar na minha frente? Ou a timidez também, né? Um espírito que durante muitas vidas esteve ligado nesse tipo de existência, ou que traz esse tipo de experiência para ressignificar nessa existência, tem uma timidez incrível, porque lá no passado não desenvolveu o cultivar amizades. A amizade já vinha pronta, todo mundo já vinha bajular a pessoa. Então, cria um orgulho forte e uma timidez grande também. Então, a maioria das influências que a gente tem vem de nós mesmos. E daqueles que estão ao redor, né? Do filho, da esposa, do pai, da mãe. Porque uma vida minha aqui, por exemplo, na escravidão, está ligada ao que foi o algoz, ou o dono lá no passado, que me fazia sofrer. E geralmente isso está ali dentro da mesma família.
Então, bem colocado isso para a gente entender que a gente não pode culpar ninguém. E quando a gente entende isso aqui, a gente tem mais força para lutar contra o que agora a gente sabe que é errado. Para que realmente a gente faça uma escolha mais adequada ao nosso objetivo de evolução espiritual. E não alimente mais isso que a gente achava que era certo, esses costumes que a gente teve nas vidas anteriores até agora. Diga, Marisa. Eu fiquei muito interessada nessa questão do planeta, onde existe todo esse estudo, né, das pessoas. Tu sugeres alguma leitura que pudesse ter um pouco mais de conhecimento? Se eu não me engano, é do Ramatiz. Acho que é no Planeta Vermelho, acho que é, né? Qual é o planeta que está fazendo isso? Acho que é no Planeta Vermelho, acho que é uma coisa assim. Não, o título do livro. Vida no Planeta Marte. Vida no Planeta Marte. Obrigada. Mais alguma observação? Então vamos encerrar com um passe coletivo do auxílio dos trabalhadores da casa, que nos auxiliam nesse passe. Pediria a Neuza que comandasse aqui esse passe. Continuemos então na sintonia do nosso ambiente, pedindo a presença amorosa do nosso modelo e guia, que nos envolva nessas vibrações capazes de modificar o nosso íntimo, nos trazendo força, confiança, uma profunda fé na vida que estamos vivendo, nas coisas que estão acontecendo, que nós compreendamos que tudo isso tem um propósito e que no final nós veremos que quanto nós caminhamos, melhoramos por mérito próprio, porque estamos amparados e movidos por uma força de amor. Sintamos essas energias penetrando os nossos chakras, alimentando as nossas emoções, a nossa vontade, nos orientando na nossa jornada. Que a inspiração das nossas escolhas sejam sempre o Evangelho de Jesus. Que eles sejam presentes na nossa vida em todos os momentos. Enviemos essas energias para as nossas casas, envolvendo a todos, nosso trabalho, pedindo que a nossa semana seja abençoada, que nós possamos ser luz, pequenos faróis de luz aonde estivermos, que nós possamos ser co-criadores de um mundo de paz, de fraternidade e de amor. Tenhamos uma semana iluminada. Que assim seja. Obrigada pela presença de todos. Uma linda semana para todo mundo.